No silêncio profundo da noite, quando a escuridão se mistura ao céu estrelado e o vento sussurra histórias esquecidas entre as dunas, imagine um homem chamado Balaão. Ele caminha sozinho pelo vasto deserto, seguindo trilhas que cruzam planícies áridas e montanhas imponentes, perto de tendas dispersas onde povos antigos guardam seus segredos. Sua jornada, porém, não é comum. Por trás dos passos cautelosos e da presença silenciosa, pulsa uma tensão que desafia o tempo, um confronto entre a vontade de um rei e uma voz inesperada. É uma disputa que remexe às profundezas da alma e do destino. Você já pensou no peso das decisões que transformam uma vida? Naquelas encruzilhadas em que o impossível parece desafiar seu caminho? Nesta história, cheia de mistérios e revelações, cada escolha revela camadas ocultas do coração humano e de um poder que supera toda autoridade terrena. Se deseja compreender o desenlace dessa trama, acompanhe com atenção. O que será contado não é apenas um relato distante, mas um convite para entender que a verdade se revela nos lugares mais inesperados. Há muito tempo, numa terra onde tribos, reis e nações disputavam territórios, alianças e bênçãos divinas, vivia um homem chamado Balaão. Ele não era um guerreiro com espada ou escudo, mas um vidente, um profeta conhecido por comunicar-se com o divino e revelar o futuro nas linhas invisíveis do destino. Sua fama ultrapassava desertos e montanhas, chegando até as tendas e palácios onde o poder buscava orientações ocultas. Nesse cenário de tensões constantes, o rei Balac, soberano dos Moabitas, começou a sentir o medo se infiltrar em seu reino. Os israelitas, um povo numeroso que avançava pelo deserto, expulsando e dominando todos à frente, tornaram-se uma sombra crescente de temor para Moabe. Balac entendeu que seu reino corria perigo iminente. Essa multidão israelita não era apenas uma presença, era uma força protegida por uma mão divina que afastava qualquer ameaça. Desespero e esperança andavam lado a lado no coração do rei. Então, movido pela necessidade, ele enviou mensageiros a Balaão. Não eram emissários comuns, mas homens imbuídos do peso da realeza, rostos marcados pela responsabilidade e olhos que brilhavam com a urgência da missão. O pedido era claro: Balaão deveria usar sua influência espiritual para amaldiçoar o povo israelita, pintando sua jornada com palavras sombrias e assim permitir que Moabe retomasse o poder. Naquele instante, enquanto o deserto se estendia silencioso sob a luz prateada da lua, Balaão descansava em sua casa. Distante da confusão dos povos, estava imerso em pensamentos e talvez em orações quando os mensageiros chegaram à sua porta. Eles traziam muitos presentes, riquezas, joias, promessas de fama e privilégios. Um convite tentador, quase irresistível para qualquer coração humano: poder, prestígio e ganhos materiais em troca do uso de suas palavras. Mas Balaão, diante da sedução representada pelos presentes, acalmou sua mente para escutar algo maior do que os murmúrios do deserto e as vozes dos homens. Ele pediu tempo para consultar a Deus, para ouvir aquela voz que falava no silêncio das meditações. Naquele momento, dois caminhos aparecem diante dele: um trilho dourado, que leva ao desejo humano e à recompensa material, e outro, sombrio, porém cheio de significado, onde ecoa a ordem divina: não vá com eles. O deserto pareceu prender a respiração. O silêncio tornou-se denso, quase palpável. Balaão recusou o pedido, dizendo não aos homens do rei. Seria esse o fim da história? Não. O reino moabita não desistiria assim. Balac, persistente, enviou novos mensageiros, desta vez com palavras mais eloquentes e pressões ainda maiores. O dilema crescia no espírito de Balaão, como uma tempestade carregada que ameaça as planícies áridas da mente. Por fim, em meio a esse conflito interno, Balaão cedeu. Preparou-se para seguir os emissários, talvez com esperança de negociar aquela realidade incerta, talvez confuso entre a obediência e o desejo, entre a palavra e o poder. Foi nessa jornada, enquanto seus pés tocavam a areia escaldante e o sol lentamente incendiava o horizonte, que o extraordinário começou a acontecer. Uma presença invisível, uma força além da compreensão humana, tomava conta do caminho, pronta para intervir no curso dos acontecimentos. A jumenta que carregava Balaão, um animal familiar e submisso, de repente começou a agir de forma estranha. Ela hesitava, desviava, bloqueava o passo do próprio senhor. Balaão, tomado pela impaciência e pelo anseio, não entendia o motivo da resistência. Com mãos duras, golpeou o animal para que seguisse em frente, mas a jumenta continuava a recusar-se. Por 3 vezes, o mesmo cenário se repetiu. A jumenta desviava o caminho, recusava-se a avançar, como se percebesse um perigo invisível, uma barreira que só ela conseguia enxergar. Então, aconteceu o impossível. A jumenta falou, não com palavras humanas, mas com uma voz carregada da verdade que poucos estão dispostos a ouvir. No momento em que o tempo pareceu suspenso, ela perguntou a Balaão por que o maltratava, porque não ouvia aquilo que a própria natureza tentava mostrar. A fala da jumenta revelou a cegueira de Balaão, não aquela dos olhos, mas a que nasce da ambição e da pressa.
Foi então que Balaão viu o anjo do Senhor, um ser celestial com espada em punho, bloqueando seu caminho. A luz da justiça brilhava ao redor, revelando um poder maior que não se curva às vontades humanas. O medo invadiu o coração do profeta, que caiu de joelhos diante do anjo. Ali, ele reconheceu a autoridade daquele que governa o destino, o peso da soberania divina que não se deixa corromper por esquemas mortais. Naquele gesto de rendição, ficou claro que a palavra que sairia de sua boca não seria fruto da conveniência ou do poder, mas da vontade sagrada que protege o povo escolhido. Seu caminho continuou, mas a direção já estava selada. Quando Balaão finalmente se apresentou diante da multidão israelita, o que deveria ser uma maldição se transformou em bênção. Em lugar das maldições que o rei Balaque esperava, o profeta proferiu palavras que ardiam como um fogo suave, queimando as intenções ocultas por trás daquela missão. Cada verso confirmou que a vontade divina não seria desviada pelos desejos humanos. O povo abençoado seguia sob um manto invisível de proteção, enquanto o rei via seus planos frustrados diante daquela força imbatível. Naquela mesma noite, sob a imensa cúpula celestial que testemunhou aquela trama, Balaão aprendeu uma lição profunda. Não se trata apenas de força ou lógica simples, mas de uma experiência que ultrapassa a compreensão comum. Existem vozes que clamam mais alto que o ouro oferecido, mais alto que o poder ou as promessas grandiosas. São vozes que conduzem às escolhas verdadeiras e desafiam o coração, mesmo quando ele deseja o contrário. O suspense do destino que se molda, a tensão da decisão que pesa na alma, o mistério da justiça que fala no silêncio interior, tudo isso se tornou claro para ele. Essa é uma trama fascinante, um drama que atravessa a vontade humana e o mandamento divino. Aqui, a voz de Balaão ecoa um convite constante para entender a verdade escondida por trás do ordinário. Essa história bíblica é um enigma que desafia tanto o profeta quanto todos que acompanham suas escolhas. Até onde pode ir a ambição diante do sagrado? A resposta não está na força nem no poder, mas nas palavras que selam corações e transformam planos. O clímax se dá quando Balaão, dividido entre a vontade do rei e a voz de Deus, admite que sua autoridade pessoal é limitada. O oráculo que pronuncia não vem dele, mas daquele que governa o destino dos homens e das nações. No ponto mais alto desse encontro, as bênçãos fluem para o povo, não as maldições que o monarca desejava. O desespero toma conta de Balac, que vê seus esforços anulados por uma força invisível, enquanto o mistério das escolhas humanas se revela em toda sua complexidade. Israel prossegue, protegido pelo destino divino, avançando no deserto sob a promessa cumprida. Assim se encerra essa trama, um entrelaçamento sutil de decisões, pressões e insígnias, onde a sombra da tentação e da obediência dançam juntas. É a voz da justiça se fazendo ouvir em meio ao conflito e a certeza de que algumas vontades não se curvam diante de interesses pessoais. Um homem só, mesmo diante do poder real e da tentação feroz, pode conter sua palavra e escolher alinhar-se a um propósito superior. Ao refletir sobre essa saga, pense na vida como uma estrada longa e sinuosa onde decisões são batalhas interiores. Em cada um de nós existe a dúvida, o poder, o chamado da tentação pelo ganho fácil que testam nossa integridade. Porém, quando uma voz clara e elevada ecoa dentro do coração, às vezes como a jumenta que se recusa a seguir, cabe a cada um ouvir e obedecer, mesmo quando o caminho se mostra escuro e cheio de perigos. Antes de encerrar, lembre-se, histórias como essa, carregadas de mistério e mensagens profundas, merecem ser revisitadas com atenção e reverência. Que as narrativas que atravessam os séculos iluminem nossas próprias sombras. Mesmo nos momentos mais estreitos da jornada, que a verdade faça seu eco vibrante. Fique atento para mais relatos que desafiam o ordinário e revelam o extraordinário, pois aqui, cada palavra pesa e cada silêncio é um convite a ouvir além do visível. O cerne desta narrativa está na força que uma verdade maior exerce sobre vontades passageiras e na resistência à tentação de agir por interesses que ferem um propósito sagrado. O conflito vivido por Balaão mostra algo fundamental. Por mais poder ou riqueza que se tenha, nenhuma vontade humana consegue anular ou corromper a soberania justa que mantém o equilíbrio do mundo e protege os inocentes. Essa lição se destaca especialmente na viagem do profeta, quando sua jumenta se opõe ao avanço, um símbolo poderoso da intuição e da disciplina que vem, às vezes, de onde menos se espera. A palavra que emanaria de seus lábios estava predestinada pela força divina, não pelos desejos ou interesses externos. Em nosso cotidiano, imagine um executivo tentado a usar informações confidenciais para prejudicar concorrentes em troca de riqueza e promoção. As pressões são imensas, os ganhos sedutores. Mas a voz interna da ética e da justiça surge como um freio natural, guiando para o caminho certo. Essa voz, às vezes obstinada e incômoda como a jumenta de Balaão, é o alerta que impede decisões que comprometem caráter e integridade. Ela evita que se torne instrumento de um mal maior, que poderia voltar-se contra quem o promove.
Essa analogia deixa claro o verdadeiro significado da história. Justiça, ética e respeito a algo maior não são as escolhas mais fáceis ou imediatas, mas são essenciais para preservar a integridade e o equilíbrio diante das pressões externas e internas. Pessoalmente, vejo no relato de Balaão uma mensagem profunda sobre a complexidade da escolha humana. É tentador imaginar que o caminho do profeta estivesse claro desde o início, mas a tensão entre desejo e obediência expõe a fragilidade que habita todos nós. A voz da jumenta, figura curiosa e inesperada, simboliza que a verdade pode vir de onde menos se espera. Ignorá-la traz consequências dolorosas. A narrativa toca um ponto profundo ao mostrar essa batalha interna silenciosa. Não se trata só de seguir ordens divinas, mas de reconhecer os sinais que orientam quando tudo parece incerto. Além disso, ela nos desafia a ponderar as consequências dos nossos atos, conscientes de que as tentações raramente superam a autoridade da consciência e da justiça. Esse equilíbrio entre tentação e retidão, ambição e justiça é um convite à maturidade humana, um estado que não se alcança facilmente, mas que se revela na luta diária daqueles que querem preservar algo maior do que o benefício imediato. E permaneça conosco essa reverência diante do mistério do bem e do mal, diante da voz invisível que questiona nossos desejos e diante da humildade para ouvir, mesmo quando isso custa caro. Essa lição atravessa o tempo não para condenar, mas para iluminar a complexidade das nossas decisões. Agradeço por acompanhar essa narrativa. Inscreva-se e ative o sininho para seguir conosco em novas histórias que cruzam séculos e corações. Aqui, cada palavra tem peso e cada silêncio é um convite a escutar além da superfície visível.